nasci no São Paulo. Eu sou São Paulo. Eu acho que esse é o mais importante quando você entra em campo. Gostaria eu de poder ser dono do São Paulo. Eu já, não foram poucas, várias vezes eu saí de casa para ir a um lugar e distraído eu sigo aquele mesmo caminho que eu faço há 25 anos. Mas, infelizmente, tudo tem um final, né? E o caminho, de uma maneira ou outra, vai ser mudado. O carro vai ter que se acostumar a ir para outro lugar. Como se fosse extensão da minha casa, como se fosse extensão da minha vida particular. Isso aqui é tão importante quanto foi as coisas mais íntimas e bacanas da minha vida. Foi aqui que tudo começou, em 1990. O treinador, o Nilo Neves, na época, veio lá conversar comigo. Se eu consentia que ele ficasse como terceiro goleiro. Não, se ele puder continuar no Banco do Brasil, vai treinar nas horas de folga, tudo bem. Aí então ele concordou, e aí ele começou como terceiro goleiro. Mais tarde, quando o Collor assumiu, o banco dispensou os funcionários contratados, que não tinha concurso, foi dispensado. E daí então ele ficou, quer dizer, o futebol parou, o banco mandou embora. Aí apareceu a oportunidade de fazer um teste no São Paulo, né? Aí eu levei ele para São Paulo, graças a Deus, passou no teste e foi o que aconteceu, essa beleza de trajetória, de vitórias, né? Eu consegui fazer o primeiro treino do Rogério. Eu fiz o aquecimento, eu trabalhava no Amador, no Júniors, em 90, né? E ele veio fazer o teste aqui e nós estávamos treinando aqui. No decorrer do treino, ele acabou entrando no coletivo e foi muito bem. Mas eu acho que assim, a transformação se deu com o decorrer do tempo, né? Eu acho que aí ele foi encorpando como homem, como atleta, e virou o que ele é hoje. Hoje ele é o Rogério Ceni, mas naquele momento ele era o Rogério Ceni, assim como outros que estavam lá. Mas uma coisa que sempre me chamou a atenção foi justamente a seriedade e a personalidade dele em fazer as coisas do jeito dele, seriedade para treinar e de como conduzir a carreira, né? Ele sempre foi muito sério. Nossa relação era muito de, quer dizer, ele mais uma coisa daquele cara que com uma conversa com um veterano, com um capitão, ele então tinha uma postura mais de um jovem que está chegando num ambiente, num novo ambiente. Ele chamava atenção, sem dúvida, com a velocidade nos treinamentos que ele tinha, da postura dele, né, nos treinamentos, com a vontade, né, a dedicação. É claro que jamais a gente ia imaginar que ele ia ser o mito, né? O Tele Santana gostava de fazer coletivo com o Júnior, né? Os jogadores que não vinham em atividade ou não vinham jogando. Os meninos que subiram comigo da base, naquela época, acabaram se dissipando pelo Brasil, emprestados, parando. E o Tele sempre cobrava para que chegasse mais cedo. E aí, uma hora, o Tele faltou, né? Quando o Tele foi afastado por problemas de saúde, né? E ele sempre dizia para mim dar meia hora mais cedo. Todo dia ele falava para mim de chegar meia hora, mas você precisa chegar sempre meia hora mais cedo. Eu sou chato, eu grito, eu falo, às vezes sou bravo. Tinha 2, 3 jogadores e ele começava a chute a gol. Sem aquecer, nós íamos direto para a trave e ele pro cara bater aquela bola rasteira, cruzada, e aí você tinha que se virar. Quando dava 9 horas você estava cansado, sem alongamento, sem um aquecimento. Mas era o conceito que se tinha na época, né? E como é que você ia dizer não pro Tele? Não vou porque eu tô frio. E ele dizia, quando você for mais velho,
não faça, continue chegando a sua meia hora mais cedo. Ele sempre falava isso para mim, né? Me sinto realizado, porque eu acho que eu fiz muita coisa para muita gente e para o futebol brasileiro. São Paulo de Tele Santana e companhia é o campeão da Libertadores, um título inédito comemorado até altas horas da madrugada. Zete parece ainda nas nuvens, demora para aterrissar. É uma festa só, é hora de receber as medalhas, de erguer o troféu que parecia um sonho até para os craques do time. Alexandre Escobar Ferreira tinha 20 anos e ganhou destaque ao substituir o goleiro Zete na Taça Libertadores da América. Esta madrugada, Alexandre perdeu o controle do carro na rodovia Castelo Branco e bateu no guarda-reio. O carro ficou completamente destruído. Alexandre foi levado para o Hospital Universitário de São Paulo, mas não resistiu. Durante 2 horas, o corpo do goleiro foi velado no centro de treinamento do time do São Paulo. Eu comentava muito o seguinte, que o goleiro, num time grande, tinha que estar muito bem preparado, muito bem treinado e pronto para entrar a qualquer momento. A gente vai poder mostrar aí, quem sabe, mais 1 ou 2 treinos, a qualidade que a gente tem. Ele foi buscando isso, foi abraçando mesmo toda essa situação com muito profissionalismo, né? Ele foi um cara muito dedicado, observador, cara que estava sempre assim antenado mesmo em tudo que estava acontecendo para esperar esse grande momento. Ninguém podia acreditar, mas o bi da Libertadores foi ainda mais fácil que o primeiro título. Na final, aplicou a maior goleada de uma decisão na história do campeonato. 5-1 sobre a Universidade Católica do Chile, com o Morumbi lotado. Eu acho que até o torcedor brasileiro aprendeu a dar valor depois daquelas 2 conquistas, 9-2, 9-3. Claro que quem conquistou antes também foi muito importante, mas não tinha a mesma simbologia, o mesmo valor. Clube bem amado, e na sua glória. 91, campeão brasileiro, 92, paulista e Libertadores, Mundial, 93, Libertadores e Mundial, e chegou ao fim de 94 no limite. Quando perdeu a Libertadores de 94 para o Vélez, eu acho que ali foi o início daquele ciclo de alta para começar um... E depois vinha de 95 e 96 muito ruins, né? Ele entrou preparado, né? Ele entrou já lapidado para aquele momento, né? Na verdade, eu não queria sair, né? Eu queria ser o mito como o Rogério Ceni, ficar até o final da carreira, né? Em 2001, quando eu parei. Quando eu assumi o gol do São Paulo, em dezembro de 96, nós já vimos de 2 anos bem difíceis, né? Não conseguindo se classificar para fases, naquela época, com mata-mata de Campeonato Brasileiro. Então, 97 iniciou um ano complicado. Mas ele não quer viver apenas de grandes defesas. Também quer fazer gols. Para isso, vem treinando há 6 meses cobranças de pênaltis e principalmente de faltas. E tem se saído muito bem, tanto que já foi escolhido pelo técnico Muricy Ramalho como o cobrador oficial do time. O São Paulo quase não faz gol de falta, nós temos que arrumar um cobrador. E o Rogério está batendo muito bem, então vai bater todas as faltas. O Rogério é diferente de tudo que a gente já viu, ou seja, no futebol, né? Porque ele se tornou esse mito porque a vontade dele de vencer. Ele só tem um caminho, vencer. O Rogério, a gente tinha umas brincadeiras após os treinos, né, de cobrança de falta. Quem perdia servia à noite no jantar, né, na concentração. Então tinha essas apostas que a gente fazia. Para mim era uma brincadeira, mas para o Rogério era sério. Falei para o Zete uma época, em 96, um pouco antes dele ir embora. Falei, por que você não arrisca bater uma falta, né? Ah, não. Disse, olha, se você não bater, eu ainda vou fazer um gol de falta aqui no São Paulo, eu falei para ele. O Rogério abandona o gol e bate no melhor estilo do paraguaio Chilavert. É o primeiro gol da carreira dele.
Claro que incomoda, né? Principalmente no começo, quando ele começou a bater falta, começou a bater pênalti, né? E que era uma coisa nova, a gente já tinha visto isso em outros lugares, com o Chilavert fazendo muito isso lá no Paraguai. O Rogério foi muito inteligente, soube usar o espaço que estava faltando para ele ali, onde ele poderia bater. Foi bastante dolorido, mas depois a gente vai vendo os outros tomando também, ah, não sei quem tomou, aí fica tudo tranquilo, todo mundo tomou, tá bom. Não tinha o dom para aquilo, mas eu repeti tantas as vezes que chegou uma hora que até eu me convenci que eu tinha capacidade de fazer. Ele se preparou para ser o que ele é, né? E para isso acontecer, o cara tem que ser muito diferente. Will be under me. 80 mil pessoas no Morumbi. 4 dias após o regresso, Raí era a aposta do São Paulo. Eu já tinha um grupo formado, eu tinha uma base do time, né? E como é que eu iria mexer nesse time, né? Como é que eu iria fazer nesse time para colocar o Raí? Não teria como não colocá-lo para jogar, né? É uma das pessoas assim, que não distribuiu em nenhum momento. Quando eu cheguei, conversei com algumas pessoas, além do treinador, e com ele, falei, não, ele falava na hora, assim, né? Ele mostrava esse lado decidido dele, ele é um cara muito... toma decisões com convicção, externa isso com a mesma convicção que ele tem mesmo, né, verdadeira. E eu lembro na época que ele não tinha dúvida nenhuma, ele falou, não, tem que jogar, e deve ter influenciado também o treinador. Aí o Zé Carlos, na tentativa de cruzamento, toque, França, Raí, meteu a cabeça, gol! Rogério se preparou bem para ser o herói da decisão. Na semana que antecedeu o jogo, ele treinou 80 cobranças de falta por dia, um esforço que valeu a pena. Já tá o Rogério ali para a cobrança, outra vez ele, Fábio Aurélio partiu, Rogério! Gol! Rogério Ceni, número 1, gol de goleiro, um golaço, uma falta bem batida, que Chilavert que nada! Esse gol agora numa final realmente é, sem dúvida, o mais importante para minha carreira. Pela primeira vez na história, um goleiro fez um gol de falta numa decisão de campeonato. Rogério se consolidou como um dos grandes goleiros do futebol nacional. Assumiria o cargo de capitão do time pouco tempo depois e passou a ser o mais procurado pelos microfones. Esse modo como você dá uma entrevista, como você fala, como você defende o seu time, como você defende uma situação que acontece em determinado momento, eu acho que faz com que o torcedor incorpore um pouco você dentro do campo. Eu acho que isso talvez seja a maior ligação, o maior elo de ligação. Claro, as conquistas foram importantes, os gols, enfim, defesas, mas a fidelidade aos tantos anos consecutivos aqui e, juntamente a isso, o desejo de vencer a cada jogo, eu acho que fizeram com que houvesse essa simbiose, essa química, né, minha com o torcedor São Paulino. O Rogério é considerado um mito pela competitividade que ele tem, pela capacidade que ele tem de se manter motivado. Depois de tudo que ele conquistou, de tudo que ele ganhou, os prêmios que ele ganhou individual, coletivo, ele ainda tem a motivação pela competitividade, que no final é o prazer pela vitória, que poucos jogadores conseguiram ao longo da carreira, principalmente na posição dele. Não só a posição dentro de campo como goleiro, mas uma posição vitoriosa. Depois de conquistar tanto, ainda ter esse prazer a cada dia, a cada jogo de vir treinar, porque ele quer ganhar o próximo jogo, isso é, na minha opinião, o que faz dele um mito. Ele passou a vida inteira aqui e é a vida dele isso aqui. Então ele
demonstra isso, ele passa muito isso pra gente. Na época que eu cheguei, já o Rogério era um cara que transcendia a fronteira por ser diferente, né? Porque um cara que traz liderança, um cara que faz gol, um cara que joga com o pé, como hoje todos os goleiros querem jogar, mas talvez o Rogério foi o primeiro, né, em ter esse domínio, né, em jogar de líbero. Praticamente a gente como zagueiro tem mais um líbero atrás de você. Então ele era muito conhecido por justamente trascender lo que faz um goleiro. Ele trascende lo que faz um goleiro, ele trascende lo que faz um líder dentro do clube, ele trascende, em definitiva, lo que faz um atleta dentro de qualquer instituição, né? Eu fiquei muito satisfeito, muito feliz de ver o Rogério dar a volta por cima, porque na ocasião de 2004, depois da Libertadores, o alvo foi eu e ele. Como é que a pessoa vai conseguir voltar a disputar a Libertadores de América? Foi uma coisa satisfatória ver o companheiro que um ano antes tinha sido duramente criticado, dar a volta por cima e se tornar o que se tornou, né? Preocupação porque a equipe poderia ter ganhado o jogo com um placar mais elástico e assim evitaria o confronto com o Palmeiras. E na altura, após o jogo, houve o próprio Rogério se exteriorizou um pouco isso e tal, nós tivemos, me lembro que foi uma intervenção minha, mantendo um pouco de calma, e de que nós teríamos que confiar naquilo que poderíamos fazer, e se enfrentássemos como enfrentamos o Palmeiras, o fato de eliminar o Palmeiras ali seria um ponto de partida para o objetivo final, que era ganhar a Libertadores. Tomei, se não me engano, 3 ou 4 gols do Rogério Ceni, acho que 4. Né? Então o primeiro foi mais dolorido, os outros foi mais tranquilo, porque ele era o batedor oficial de pênalti, né, do São Paulo. E a gente teve azar nos jogos que eu joguei, assim, de sempre ter um pênalti, e ele bateu e sempre bateu muito bem. Na fase seguinte, contra o Tigres do México, a confiança de Rogério não impunha mais distância mínima para as faltas. De longe... ou de perto, a bola apenas obedecia. Esse jogo do Tigres, então, era incrível. Ele teve a oportunidade de fazer o hat-trick, né? Para um goleiro seria mais uma quebra que ele faria ali, né, de recorde. O Rogério contagiou a todos com aquela determinação, aquela vontade, né? Seria imperioso ganhar, né? Pelo fato de ter vivido 12 anos antes a conquista de uma Libertadores como segundo goleiro do São Paulo, eu sempre tive a vontade de contar essa história de uma outra maneira, de viver essa história de uma outra maneira. Nós tínhamos ganho o Campeonato Paulista, torneio Rio-São Paulo, a Copa Comembol, que tinha vindo antes disso, né? Éramos tricampeões, eu já era tricampeão paulista jogando pelo São Paulo, mas as pessoas sempre colocavam como títulos menores que não tinham tanta importância, né? E a Libertadores eu acho que veio para colocar uma coisa, bom, é o que de mais importante pode acontecer. Então, quando eu falo que tinha acabado, naquele momento eu me senti, na verdade, com o dever cumprido, com a minha relação
com o torcedor quando nós voltamos a ganhar a Libertadores. Naquele momento eu achei que concluía-se um ciclo, né? Nós tínhamos acabado de ser campeões paulistas, fomos campeão da Libertadores, mas foi um momento que eu disse, bom, agora, não pelo fato do mito da palavra usada, mas pelo fato do alívio de ter chegado, acredito eu, no ponto máximo que um atleta pode chegar, que é conquistar uma Copa Libertadores. Acho que demonstra toda a importância daquele jogo, né? de tirar algo do nós conseguimos, ele conseguiu. Para ele era fundamental isso, né? Acredito que mais do que ninguém ele trabalhou, lutou, se dedicou, manteve o foco total em relação à conquista daquela Libertadores e posteriormente do Mundial. Não tenho dúvida que foi o goleiro no mundo com mais responsabilidade dentro do time para obter títulos tão importantes. Nunca no mundo teve e não vai ter um goleiro com tanta responsabilidade, sendo tão protagonista em títulos importantes. Vai ser difícil no mundo aí ter outro igual. Nós torcemos para o São Paulo ter goleiros como ele, né? Principalmente cobrador de falta, cobrador de pênalti, mas nós sabemos que só existe um que é o patrão. O Rogério, ele bateu o recorde de jogos. Ele começou aqui, terminou aqui, faz gol, defende, ganhou tudo. Eu não vou ver não. Outro igual, não verei. Felizmente ainda tinha algo maior ainda, que era naquele ano, né, conquistar o Campeonato Mundial. O Japão tem a cara do São Paulo, um time acostumado a vencer aqui. Foram 90 minutos de emoção concentrada, que valeram pelos meses que o São Paulo esperou para jogar essa partida. Uns 2 ou 3 dias antes da partida contra o Liverpool, eu fui treinar faltas. E num movimento que eu fiz para bater o pé de apoio, a perna esquerda, eu senti um incômodo, um estalo. E aí eu vi que eu já tinha tido 2 cirurgias de menisco no joelho direito. E aí eu senti esse incômodo e pelo conhecimento da lesão, da forma como foi, que eu procurei o Marco Aurélio, né, que era o nosso superintendente e médico na época, junto com o Sanches, mas ele é um cara especialista em joelho. Eu disse, Marco, acho que beliscou. Aí ele fez a manobra, né, do joelho normal. Falou, não, isso aí faz um fortalecimento muscular. Lógico, ele querendo psicologicamente tirar qualquer peso de lesão e eu também entendendo que ele psicologicamente precisava fazer aquilo, mas eu já sabia que tinha uma lesão de menisco. E meu medo, além da dor, era travar, né? Porque algum fragmento, né, poder entrar na articulação e travar o joelho e aí sim impossibilitar de jogar aquela partida. Atenção, torcedor do São Paulo, o mundo é seu! Atenção, torcedor do São Paulo! O São Paulo pode chegar ao tricampeonato mundial Interclubes. 1 para o São Paulo, 0 para o Liverpool. Desespero, Larinho Corrama. Grita é campeão, a torcida do São Paulo. Acabou! Torcedor tricolor! A bola estava comigo
E a hora que eu bato o tiro de meta, na viagem da bola, o juiz apita o final da partida. Eu não lembro se é o Cicinho, se é o Lugano, posso estar falando besteira, porque eu vou falar contra imagens que vocês têm, e contra a minha memória. Me abraça. E nesse abraço, aí todo mundo já vem correndo para dentro do campo e acaba, acho que instintivamente, vindo até ali. Quando o juiz acabou a partida, o primeiro que eu fiz foi ir e abraçar ele e agradecer ele, porque foi uma atuação brilhante, que redondeu, fechou tudo o brilhante que ele tinha feito até aí, né? Eu acho que também quem mereceria um abraço, quer dizer, todos mereciam aquele abraço, na verdade, mas o Mineiro também, né, que foi o responsável pelo único gol do jogo. Toque de bola, posição legal, Mineiro bateu! Gol! São Paulo! Estava em meio de temporada e a nossa equipe estava já no final de temporada com o Rogério e mais muitos jogadores, né, com um número de jogos enorme. Então sabíamos que fisicamente nós não poderíamos suportar. Né? E aí entrou toda a categoria, especialmente naquela falta, né, do Gera, que foi uma defesa extraordinária. Você, óbvio, né, que você está mentalizado no jogo, né, está com toda a adrenalina, mas quando você vê um cara com essa actuação, né, com essa exuberância, você fala, nossa senhora, né? Caramba, ainda bem que caí neste time. Foi fantástico. Primeiro que não seria fácil levar o jogo pela condição física. E a única certeza que eu tenho é que se o Liverpool empata o jogo até os 48 do segundo tempo, como foi o jogo, eu acho que nós não teríamos condições de segurar por mais 30 minutos o Liverpool. Acho que a parte psicológica também desmoronaria junto com o gol sofrido. Eu acho que a minha grande participação nesse jogo que eu sinto foi a parte psicológica. A palestra antes de entrar no campo, aquela motivação, tudo. Eu acho que ali eu fiz talvez uma boa defesa antes de entrar ao campo, quando eu falei com eles. Mesmo eu tendo dúvidas, eu fiz com que eles acreditassem. É difícil você, por 950 vezes, criar um discurso diferente e motivador para um atleta entrar dentro do campo. Mas até hoje eu tento fazer sempre isso. O dia que o filho de cada um de vocês aqui, aqueles que ainda não são pais, aqueles que já são pais, souberem quem você foi e o que você fez, é esses caras a história que a gente deixa vale. E a história que a gente tem que deixar é mais. Nós não podemos passar em branco. Não vamos jogar o jogo, nós vamos ganhar fora! 1, 2, 3, São Paulo! Olha o que vocês estão usando. Olha a oportunidade que Deus deu na vida para cada um de vocês. Como time, como ser humano, como homem, como pai de família. Olha a oportunidade que Deus está dando para cada um de vocês. Escrever história! Escrever história! Vamos lá dentro e vamos lá! 1, 2, 3, São Paulo! Gente, vamos! Gente pra caralho que veio vocês aqui. Nós somos uma esperança de gente pra caralho. Alegria de muita gente. Não esqueçam disso. Não esqueçam disso e não tenham com a cabeça em outro lugar. Se você pegar um Campeonato Brasileiro de 2008, naquele jogo contra o Goiás em Brasília, Gama, né? Você preste atenção no rosto do Hernanes. É a esposa que está esperando em casa, é o filho que está para nascer, é o filho que está esperando você chegar em casa com um presente na mão para você. Aê! Um discurso pré-jogo, quando eu era capitão em 2002, ele é diferente de um discurso de hoje, porque afinal de contas são 10, 12 anos que você adquire de conhecimento de vida. 20 anos atrás, eu não conseguia entender muito bem, talvez eu não conseguia me relacionar tão bem com as pessoas do que como hoje, porque eu achava que todo mundo tinha que ser do jeito que eu era. E eu, com o passar dos anos, eu aprendi que você pode obter resultados compreendendo que cada ser humano é diferente, tem reações diferentes,
mas que você tem que tentar propagar através da palavra, do discurso, reações naquele cara, mesmo que ele não pense da mesma maneira como você. Os 3 anos pós-conquista de Libertadores foram... aí eu acho que passou do limite que era normal para um determinado atleta ganhar. Natural, não digo nem normal. Mineirão. O São Paulo está perdendo por 2-0 para o Cruzeiro, quando o Rogério mostra por que a torcida o admira como goleiro. Pega um pênalti cobrado por Wagner. Minutos depois ele vai ao ataque, cobra uma falta e marca o gol de número 63 da carreira. Supera o paraguaio Chilavert e se torna o maior goleiro artilheiro da história do futebol. E o número ainda é aumentado no segundo tempo, com o Rogério cobrando pênalti. 2-2 no placar, 64 gols no currículo. Quando um grupo é vitorioso, não tem desculpa do técnico ser isso ou aquilo. Ele ganha. E a prova disso foi aquele grupo, né? Com treinadores em termos metodológicos, né? E em termos pessoais também completamente distintos, né? Que é o caso do Leão, eu e o Muricy. O grupo soube se moldar, soube se adaptar, né? E preservar aquilo que tinha de melhor, que era a qualidade. Então não adianta você ficar reclamando disso, o técnico, um grupo vitorioso vai e ganha, passa por cima de tudo. Orgulho de toda a carreira dele, né? Eu participei, como você falou, de muitas coisas, né? E vi bem de perto, né, essa carreira, né, que foi vitoriosa. E se todos correrem um pelo outro, nós vamos voltar tricampeonato. Vamos lá! Nunca ninguém fez isso. Prazer na vitória, vamos lá! Nunca ninguém fez, nem na história do São Paulo, nem na história do Brasil, nem na história do nosso país. O tricampeonato brasileiro, podendo ser capitão do time, tendo sido eleito 2 vezes o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, podendo erguer por 3 vezes consecutivas o troféu, né, de campeão brasileiro, chegar a cada dezembro fechando com um título brasileiro, sendo que já fazia muito tempo que o São Paulo não ganhava, desde 91 o São Paulo não ganhava o Campeonato Brasileiro. Eu acho que ali massificou muito essa coisa, essa relação com o torcedor. E durante esses campeonatos brasileiros, né, muitos recordes foram quebrados, como o número de jogos, como um atleta que mais jogou pelo São Paulo, gols, enfim, recordes importantes que ajudaram, juntamente com as conquistas coletivas, ajudaram a fixar essa imagem, a fortalecer essa imagem com o torcedor. 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 foi o limite, quase chegou, e aí vem novamente um período de baixa, por algumas coisas que aconteceram, medidas que aconteceram até errada extra-campo, não só dentro do campo. I don't know how shallow it is. Can you tell? Can you tell? Just by looking at it. Clássico e contra o Corinthians. Não poderia haver uma maneira melhor para ele, Rogério Ceni, comemorar seu 100º gol com a camisa do São Paulo. Aquele gol, naturalmente, era um gol com um percentual baixo de chance de acontecer, pelo posicionamento da falta e pela angulação da falta. Ela não era uma falta frontal ao gol. E a distância não era uma distância muito curta do gol. Dúvidas, eu acredito que foi que o destino trabalhou a favor naquele momento e ajudou, logicamente, por ser um adversário tradicional, um clássico do estado, um clássico do futebol brasileiro, uma rivalidade que existe, ajudou a que esse feito tivesse uma relevância
maior até do que se fosse numa outra circunstância, um gol de pênalti, num jogo menor. Eu acho que tudo corroborou para que as coisas... foi o destino. Eu acho que sim, eu acho que aquilo foi o destino. Aqui do meu lado, a faixa que ele me passou de capitão no último jogo meu com a camisa de São Paulo, e eu tive o prazer de erguer a taça de campeão. Então foi um momento que marcou a minha carreira, que jamais vai sair da minha cabeça. Para mim, o Rogério é um mito muito mais do que isso, né? Acho que depois que você começa a trabalhar com ele, quem conhece ele pessoalmente sabe do que eu estou falando, né? Ele é mito pela pessoa que ele é, pelo exemplo que ele é, não só de atleta, mas de pessoa, pelo exemplo que ele exerce de liderança diante de um grupo. Então, eu tive o prazer de trabalhar com ele, um cara que me ajudou bastante e que me ensinou muito, né? Tem o Rogério como espelho para mim, um grande ídolo, e para mim foi uma honra, uma satisfação enorme ter trabalhado com ele, né? É a última vez que eu falo aqui para vocês. O tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem na vida. Portanto, hoje, quando vocês subirem, sabe de uma coisa? A minha jornada aqui, eu acredito que é de cada um de vocês. Nós que estamos terminando o nosso contrato, ela acaba somente quando esse juiz apitar o jogo e quando a gente conquistar os nossos objetivos. Lembre-se, 2016 é um ano inteiro pela frente, depende do dia de hoje. E 2016 está sendo construído para cada um de vocês que ficam aqui. Não joguem o tempo da vida de vocês fora. A gente constrói aqui um ano da vida. E um ano da vida, eu olho para trás e tento procurar onde foram passar esses 25 anos. Como que passou tão rápido? E passa para cada um. Pode ter 18, pode ter 30, pode ter 34. O tempo passa para cada um. E quando você olha para trás, você nem nota que ele se foi. Eu saí aos 17 anos de casa, aos 20 eu perdi minha mãe. E aos 42 eu estou perdendo a outra grande parte da minha vida. Mas vendo caras jogar como eu vi Raí jogar, por exemplo, eu entendo que vai ser uma coisa completamente natural e superável para todos. Que a vida ela segue para todo mundo. É natural que você se sinta triste por não dar sequência naquilo que você fez a vida inteira, mas ninguém é substituível. A gente supera todas as dores da vida, né? Inclusive a perda de uma mãe. Então, eu acho que, graças a Deus, o clube é um clube tão grande que novos ídolos surgirão e vão representar a cada década, como teve o Raí na década de 90, como você teve Pedro Rocha, como você teve Canhoteiro, como você teve Careca, como você teve tantos outros caras que fizeram com que esse clube fosse tão grande. Então, eu fico, primeiro, eu me sinto triste pela lembrança momentânea psicológica, mas muito feliz porque eu fiz o meu melhor durante todos esses anos. E a certeza de que absoluta e tranquila de que ninguém é insubstituível. Que daqui a 1 ano, 2 anos, novamente nascerá não sei, talvez um novo goleiro, talvez em outra posição, mas alguém que suprirá
essa coisa da liderança, sem dúvida nenhuma, não tenho a mínima dúvida disso. Surgirão novos ídolos, surgirão novos líderes, o São Paulo será campeão de novo, o torcedor vai estar feliz, vai sorrir de novo, vai comemorar novos títulos importantes, vai ser tetracampeão da Libertadores, vai ser tetracampeão mundial, é a única certeza que eu tenho. E que naquele período eu fiz parte da história de um grande clube como é o São Paulo. Sem dúvida nenhuma, ele é o maior da história pelo conjunto da obra e, sem dúvida nenhuma, está entre os melhores de todos. Se eu sou maior, eu não sou maior do que ninguém. Eu não sou maior do que ninguém. Eu apenas joguei durante todos esses anos fazendo o meu melhor. Eu tive talvez mais tempo do que a maioria deles, mas não me sinto maior do que ninguém, não me sinto maior do que nada. Me sinto, ao menos, convicto de que o tempo que eu estive aqui, eu fiz o melhor que eu podia em todos os sentidos. Se teve um lado da vida que eu sou completamente assim, sem mais um pingo de recém afirmar que eu me dediquei de corpo e alma, foi o lado profissional, foi o lado do futebol. Não tenho, assim, eu juro, perdi, ganhei, acertei e errei, mas sempre convicto e com a cabeça assim, deixo o futebol assim extremamente tranquilo, que eu fiz o meu melhor, me dediquei ao máximo até o último dia da minha carreira. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Tu és forte, tu és grande, entre os grandes és o primeiro.